Antes de tudo, né, devo me apresentar. Meu nome é David Ponciano da Silva. Sou agora, né, no momento em que falo, graduando do curso de História pela UFRN, no último semestre do curso, né, matriculado por isso essa entrevista, né, no último estágio, no estágio supervisionado de professores 4, os ditos estágios obrigatórios, que faz que a professora Aline, né, a Aline Pranto, tem um projeto chamado Narrativas Docentes, que visa justamente criar um acervo para reunir as narrativas, as trajetórias dos professores do Rio Grande do Norte na sua profissão docente, né? A escola que eu estou estagiando no momento é a Escola Estadual Presidente Roosevelt, que fica localizada em Parnamirim, no centro, né? E o professor qual eu estou sendo supervisionado é o professor Euclides, né, que dá aula no primeiros e segundos anos, e agora eu passo a palavra para o professor. Se apresente da forma que, que o senhor quiser. Nome: Euclides Coelho de Araújo Júnior. Idade: 59 anos. Natural de Recife, Pernambuco. Ok. Sobre sua formação, né? Em que instituição o senhor se formou? Primeira pergunta, né? E a segunda pergunta é como foi essa sua trajetória profissional como professor de história? Formado pela Universidade Federal do RN, Rio Grande do Norte. Trajetória profissional: comecei a dar aula em cursinhos, depois fiz concurso para a rede municipal, né, educação, Parnamirim, e Estado, né? Aí ingressei no Estado e no município. Ensino fundamental e ensino médio. Minha trajetória na educação, né? Curso de História. Antes eu tinha fazia o curso de Letras, né? Letras português e inglês no Recife. Depois deixei esse curso, não me interessei muito. Estava mais por causa de literatura, né? Aí, posteriormente, bem depois, lá na frente, resolvi fazer o curso de História, que era o que eu gostava mesmo. Tem alguma coisa a ver com literatura, mas nada a ver assim com muito a burocracia da gramática, né? Portuguesa. Minha trajetória como professor de História, ela comecei a dar aula, né? Como professor do Diretório Central dos Estudantes, na Universidade Federal do RN, né? No caso, aí tem um cursinho, né? Tem um projeto de um cursinho bem interessante. E eles faziam a seleção dos professores, né, alunos que gostariam de ministrar aula para, né? O pessoal queria fazer parte do cursinho e tal. Eu, no caso, ingressei como professor do cursinho do Diretório Central dos Estudantes do DCE. Depois eu comecei a dar aula em cursinhos, né, no RN, né, no Intelecto, né, cursinhos preparatórios para concursos do Estado também, de municípios.
Santo Agostinho também lá na Zona Norte, Colégio de Curso, dei aula também lá. Enfim, comecei. E antes disso mesmo, eu fiz alguns estágios, né? Em escola, no Ateneu, né? E em outras escolas do município, que eu não estou lembrado aqui o nome. As principais escolas que eu dei aula, né, foram justamente estaduais, municipais, né, porque em Parnamirim tem as escolas Polo, e a escola Polo que eu, no caso, comecei a dar aula foi o Manuel Machado, né? Fica ali no chamado Parque Industrial, né? E, bom, aí eu dei aula também na escola estadual lá em Monte Alegre, né? E agora estou no Roosevelt, né? Na escola Presidente Roosevelt, em Parnamirim. Sempre tem essa pergunta, né? E eu gostaria de saber também como foi como se deu esse interesse por história, né? Porque escolheu a profissão docente, né? Em específico, a profissão docente em história. Eu escolhi a profissão de História porque achava interessante, é o que mais me interessava em torno de todas as matérias estudadas, né? A origem, a origem de tudo, a origem das pessoas, a origem das coisas, né? O começo, né? A origem, essa palavra me chama a atenção e sempre eu busco, né? A origem está ligada à história. Uma das coisas que me motivou a entrar, né, nessa área de educação, ser professor de história, também foi os professores de história que eu tive, foram muito bons e me inspiraram a isso também. Então, professor, diante nessa trajetória que o senhor descreveu, né? Teve algum momento que o senhor ocupou algum cargo de gestão ou não? Não gosta? Gosta? Qual a sua opinião sobre isso? Sempre fui professor, né? Nunca ocupei cargo de gestão, nunca me interessei em cargo de gestão, questões burocráticas assim, nunca me chamou minha atenção, não. Sempre fugi um pouco disso. Não me interessava. Então, sempre a parte didática de ensinar, né, passar o conhecimento para o aluno, isso me interessava mais, me interessa mais. Ok, sobre a família, sua família, as influências familiares, né? A gente sabe que o, o, a nossa família, a família, né? Ela exerce grande influência nas nossas escolhas de vida, principalmente profissionais. Se o meu pai é médico, normalmente eu seguiria uma carreira parecida. Em professores e professores não fogem disso. Tem algum membro da sua família que é professor? Como foi essa relação que depois de ter escolhido o curso, de ter escolhido na realidade ser professor, né? Em relação à influência da família, meu pai até que ele gostava de história, ele se interessava, né, mas ele seguiu uma outra profissão, né? Era odontologista, médico, odontologista. E, é, de certa forma, despertou também meu interesse, né, por história, uma certa influência dele, não muito. Mas outros membros da família seguiram caminhos diferentes, né, engenharia, comércio. Né? Tem uma irmã que é pedagoga, né? É isso. Olha, os desafios que eu encontrei durante esse período, né, ministrando aulas, ensinando história,
São muitos, desde o salário que eu considero muito baixo, que já foi bem pior em outras épocas, até porque muitos colegas abandonaram a profissão, né? Entendeu? Foram abandonando porque não valia a pena, nunca se interessavam, entendeu? E foram deixando, aí criou-se até um déficit na educação. Naquela questão de oferta e procura, a tendência é o salário aumentar porque falta profissional. E para chamar o profissional tem que aumentar o salário. É interessante essa colocação. No meu caso, né, não sei nem dizer como foi essa influência, porque nenhum membro da minha família que eu conheça é professor. O que eu tenho de influência são professores que eu tive, né? E não foram professores de história, professores de sociologia, mas como eu percebi que para estudar sociologia e filosofia eu precisava estudar história, e ainda mais essa questão de eu não ter tido professor de história no meu ensino médio, praticamente todo o meu ensino médio, aí isso exerceu grande influência. Enfim, eu gostaria de saber, hum, como professor, quais foram seus principais desafios na docência? Os desafios que eu encontrei durante esse período, né, ministrando aulas, ensinando história, são muitos, desde o salário que eu considero muito baixo, que já foi bem pior em outras épocas, até porque muitos colegas abandonaram a profissão, né, entendeu? Foram abandonando porque não valia a pena, nunca se interessavam, entendeu? E foram deixando, aí criou-se até um déficit na educação. Naquela questão de oferta e procura, a tendência é o salário aumentar porque falta profissional. E para chamar o profissional tem que aumentar o salário. Outros obstáculos é a estrutura das escolas, né? Quando eu falo de estrutura da escola, né? Estou falando das escolas públicas, né? Carecem assim, de boas estruturas para melhor acolher os professores, né? E alunos. Os interesses dos alunos também tem muito a ver com a situação, né, da escola, né? A educação está defasada em relação à tecnologia hoje, principalmente a tecnologia da informática, né? E carece de tecnologias para ser utilizado pelo professor e pelo aluno. Não é? Uma outra coisa, a falta de livros didáticos, né? Hoje e agora temos livros didáticos, mas os livros didáticos, né, devido a esse novo ensino médio que foi um fracasso, né, desestimulou tanto os professores como os alunos. Né? Quando a gente pensa que a coisa vai melhorar, piora. Né? Aparecem os inventores da educação, inventores entre aspas, né? Aí tem situações complicadas, né, embaraçosas, que só atrapalham a educação, principalmente na área de humanas. Isso aí foi terrível. Né? A coisa, tanto é que esse ensino médio aí, esse novo ensino médio parece que não vai para frente, né? Devido a maneira como que foi feito, uma coisa muito, não sei, complicada. O senhor falou sobre, nessa sua fala agora, falou sobre novo ensino médio, né? E é justamente essa pergunta que eu gostaria de fazer, né? Qual é a sua opinião sobre o NEM, né? O novo ensino médio? E quais foram os impactos da implementação do novo ensino médio no Presidente Roosevelt, na escola em que o senhor leciona? Para mim, né, se você quer uma resposta agora, né,
tende a fracassar com tudo aí que eles estão montando em termos pedagógicos em relação ao ensino médio. Mais um fracasso, né? Mais um fracasso. E a questão da trilhas Potiguares nada mais é do que deveria ser um apêndice da história do RN aí, alguma coisa assim. Eles ficam inventando moda, coisas e acaba prejudicando, até porque o ensino de história no ensino médio foi reduzido, a gente tinha carga horária de 3 horas, 3 aulas semanais, foi reduzido para 2. E acrescentando a isso aí o novo ensino médio, mas a questão das trilhas potiguares, aí que você não consegue passar o conhecimento, o conteúdo para os alunos como deveria, né? Infelizmente, deu para trás mais uma vez o MEC aí, né? E tá aí a situação, né? Não acrescenta muita coisa não, tá? Mas, pronto, vamos ver aí, né? Ok, professor. Agora, minha pergunta vai em outro sentido, né? Vai no sentido do ensino-aprendizagem. Porque a gente sabe que, para além do conjunto de conteúdos que nos é cobrado, o ensino de história tem um propósito, né? Um propósito de... na realidade tem diversos propósitos, né? Mas um deles é a formação cidadã do aluno. Em que sentido o senhor trabalha para fazer isso acontecer? De que forma o senhor pensa que um professor de história deve fazer para fazer isso acontecer? Em relação a trazer o conhecimento de história, né, para que o aluno reflita, né, que o presente é consequência do passado, né, claro. Se a gente sabe, o presente é consequência do passado e o futuro é o que nós fazemos no presente como consequência, né? Então, sempre procuro lembrar os alunos sobre isso, né? Em relação à questão política, né? É muito complicado no Brasil, né? Porque a corrupção é muito grande e os interesses sempre foram em torno de pessoais, individuais e atender interesses também de vamos dizer assim, grupos, né, poderosos, né, né, financeiros, né? Na verdade, esses políticos atendem mais esses grupos aí, né? Esses, né, senhores do mundo, vamos dizer assim. São eleitos pelo povo, entre aspas, ninguém sabe como é que é se dá essas eleições, são muito questionáveis, né? Mas, na verdade, a política não é uma área meio movediça, sabe? Uma área meio nebulosa. Mas procuro conscientizar os alunos sobre a situação atual, tanto política como econômica também, né? Cultural, né? A gente não pode deixar a questão cultural de lado, né? Social, cultural, muito importante. Né? Quanto mais sabe, melhor se vive. Então, sempre aconselho a eles a pesquisarem, a ler, né? Quanto mais conhecimento, né? Maior o senso crítico, o discernimento. Eu sempre procuro despertar neles o interesse assim, pela história, no sentido de que vá contribuir para as suas realizações pessoais. Né? E Para encerrar, né, eu gostaria de fazer um pedido, né? Gostaria que o senhor, se pudesse, né, é, pu- compartilhasse algum, alguma memória ou experiência que viveu ao longo da sua carreira, algo que te tocou, né?
com, com o senhor a palavra. A questão mais gratificante, eu acho que para todo professor, é quando o seu trabalho é reconhecido, né? Pelos seus alunos, ex-alunos, né? Quando você passa em algum lugar, diz, aí, professor, tudo bom? Aí você pergunta, e aí, e a história? Ajudou alguma coisa? Ah, foi, tal, o senhor me ajudou muito, deu um conhecimento, tá, aprendi bastante, não sei o quê. Mesmo que ele não gostasse da matéria, mas gostava do professor. Então, é gratificante quando você recebe elogio daqueles seus ex-alunos, né? Que você contribuiu para a formação, né, do caráter e da cultura daquela pessoa. Ok? Você leva em conta a questão profissional, né, a parte mais técnica aí.